Estamos aqui para mais um podcast Imobiliário é com elas. E hoje nós estamos fechando aqui o nosso podcast com uma empresária aqui de Indaiatuba e nós vamos falar do empoderamento feminino e falar sobre um assunto que, na verdade, está crescendo cada vez mais nos negócios para as mulheres. A nossa convidada especial de hoje, Carol Pérez, proprietária do escritório de arquitetura Arq com K. É isso, Carol? Seja bem-vinda, super bem-vinda, Carol. Carol, a gente está nesse mês de março, a gente fez uma série de podcasts de empreendedorismo feminino e você está aqui para fazer esse fechamento e a gente queria um pouco saber da sua história. Como você é indaiatubana? Que responsabilidade, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês, minhas super parceiras. Conte um pouquinho para nós, como você chegou em Indaiatuba, você é indaiatubana, não é? Não sou de Indaiatuba, eu sou de Amparo, interior do estado de São Paulo. Depois de sair de Amparo com 18 anos, eu morei em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Fui para Florença, morar na Itália. Nossa, que legal! Voltei. Que experiência! Estudei lá arquitetura por um ano, foi uma experiência riquíssima, assim, ter um background muito grande para minha carreira, para minha trajetória profissional, consegui vivenciar muito ali a cultura e a arquitetura e o design, então foi riquíssimo para minha trajetória. E aí em 2017 eu me mudei para Indaiatuba por conta de uma experiência profissional. Ai, que legal! Então você veio não abrindo o escritório de arquitetura, mas veio como CLT, é Exato. isso? Como um convite, quando uma empresa. Exato. Ah, eu vim para ser arquiteta da CPFL, do grupo CPFL Energia, e lá eu fazia os projetos arquitetônicos e corporativos de todos os imóveis do grupo. Foi uma experiência riquíssima, trabalhei lá por 4 anos e meio. Nossa, era legal. recém-formada, então Legal. foi muito, muito, muito bom para minha carreira. E quando virou a chavinha, não, agora eu vou empreender, vou ter meu escritório. Que ponto foi esse? Eu acho que o início, a sementinha foi na pandemia. Eu acho que todo mundo estava em casa durante a pandemia e estava querendo fazer uma reforminha, mudar alguma coisa, fazer Por um escritório, né? Todo mundo desesperado por escritório em O casa. home office ficou em alta, né? A procura por um home office. A gente também tem várias histórias da pandemia aqui, que eu acho que foi o nosso auge também. E foi bem foi a descoberta, né? Muita gente assim aflorou, né? E você aproveitou o gancho da necessidade das pessoas, foi isso? Exatamente. Começou a surgir, na verdade, vários colegas conhecidos, pessoas que já conheciam o meu trabalho na empresa onde eu trabalhava, que estavam buscando fazer algumas reformas, e eu comecei a fazer os projetos, comecei a abrir uma página no Instagram, comecei a postar, e foi aí que começou. Isso em paralelo com o CLT? Em paralelo com o que CLT, legal. Exatamente. Então, foi nesse início aí, comecei com o projeto de interiores mesmo. A parte residencial eu fui ampliando aí, à medida que foi surgindo mais demanda. Ai, que legal. E como você sentiu o mercado de Indaiatuba, né? Você que é de fora, chegando, como foi essa inserção no mercado para você? Essa recepção do pessoal aqui, né? Eu confesso que eu fui muito bem recebida. Talvez se eu tivesse logo de início buscado abrir um escritório sem conhecer ninguém, teria sido mais difícil. Mas eu já tinha uma experiência profissional, fui para uma outra experiência após a CPFL numa incorporadora, então eu conheci bastante gente, fiz muito network na cidade. Me conectei com muita gente, essa cidade é maravilhosa, né? Todo podcast vocês verem que essa frase não deixa de existir. Indaiatuba é a cidade maravilhosa. É a cidade maravilhosa. E aí foi fácil, porque eu já comecei a conhecer as pessoas quando a gente trabalha no CLT, vivencia com as pessoas todo dia, vai numa academia, tudo, você acaba fazendo uma amizade ali, então eu não senti dificuldade. Que bom, porque o pessoal sempre acha, interior é restrito, mas todas que foram entrevistadas falaram que não sentiram essa dificuldade. Então, para você que quer empreender, pode se arriscar que vai dar certo. Vai sim. É verdade. E aí agora você não tá mais como CLT, agora você tem seu escritório próprio
Exatamente. E o que você faz de tudo no seu escritório? Projetos, desde projeto até decoração? O projeto interior? é arquitetônico e de decoração, designer de interiores? Exatamente. Eu tenho 3 braços principais. Eu faço outros serviços, mas os meus principais serviços são projetos de interiores para apartamentos, projetos residenciais. Normalmente eu pego a casa do zero e aí faço desde a aprovação do projeto na prefeitura até a parte de decoração. É administração? Você faz a parte administrativa também? Da obra? Não, de da obra? Eu tenho alguns clientes, mas não é um produto que eu comercializo com tanta frequência. Tá. O meu forte é o projeto mesmo. Exatamente. A gente tem que escolher as nossas batalhas, né? É o foco, né? Porque É o a gente foco. não consegue abraçar tudo, né, Carol? Isso que é verdade. Porque a gente tem a vida pessoal, a gente tem a vida, né, profissional. Então a gente tem que saber lidar tudo e focar naquilo que a gente realmente, né? Exatamente. Temos Dá que cuidar de resultado. nós, ter tempo Tá pra... certo. Carol, conta pra nós um pouquinho qual é a demanda do público de Indaiatuba em relação ao projeto. Tem muita procura? Qual que é o estilo de projeto que o pessoal mais curte? Como que é isso? Hoje em Indaiatuba eu tô focada nos projetos em loteamentos fechados, Tá. projetos residenciais, e tem muita procura, principalmente de investidores que estão fazendo muitas casas aí para serem comercializadas para o pessoal de São Paulo, que está buscando aí tranquilidade, Segurança, né? segurança, que em São Paulo fica mais complicado. E tenho muito esse braço bem forte no meu escritório, e eu vejo que nesse momento, as casas elas estão sendo mais simplificadas do que a gente via no mercado de arquitetura anterior. Então, são casas com layouts mais abertos, linhas mais simples, casas térreas, uma integração maior dos ambientes. Acho que é isso que eu mais vejo. Ah, legal. A gente na venda dos imóveis, a gente vê isso, que o pessoal procura muito essa integração, né? A casa bem integrada é uma casa que tem bastante aceitação. Me fala um pouquinho da questão, que é uma coisa que sempre os clientes questionam. Telhado embutido, telhado aparente. Qual que é a vantagem de um, desvantagem do outro? Não sei. Tem algum ponto para ter esse movimento da maioria dos telhados serem embutidos? Olha, o primeiro ponto é a mão de obra, que quando a gente fala de um telhado aparente, a gente requer uma mão de obra mais qualificada e acaba tendo um custo maior se a gente pegar uma telha de alta qualidade, que a gente deixa o telhado embutido, e uma telha de alta qualidade de um telhado aparente. Sim, o telhado embutido ele vai ficar mais acessível, vai ser mais fácil você ter a mão de obra. Então, eu acho que esse seria o ponto principal. E a manutenção do telhado embutido é mais fácil que o telhado aparente? Olha, não vejo essa dificuldade. Eu acho que o foco é principalmente a gente ter uma mão de obra qualificada para executar aquele serviço. E eu acho que é importante a gente deixar claro que assim como a gente faz a revisão do nosso carro a cada 10, 20, 30 mil quilômetros, a gente tem que fazer a manutenção da nossa casa também. Tem que criar esse hábito, né? Que o brasileiro não tem muito hábito da manutenção. É a prevenção, né? Na verdade. Uma manutenção preventiva. Uma manutenção preventiva. Porque a gente tem que ficar de olho em calha para ver se não entope, vazamento. A pintura, né? Pintura. A pintura, para deixar o imóvel sempre, né? Valorizado, né? Ajeitado. Né? Limpeza de caixa d'água é uma coisa que as pessoas também não priorizam e é extremamente importante que a gente faça uma manutenção ali na caixa d'água. Então, eu acho que esse seria o ponto principal. A gente ter uma mão de obra qualificada para executar aquele serviço e faça as manutenções preventivas necessárias. E a questão da casa térrea, né? Você falou, tem muita demanda de casa térrea. Tem alguma coisa que você acha em especial que as pessoas procuram por isso? O tamanho de lote, alguma coisa que procuram assim uma especificação com piscina ou com escritório, alguma busca mais importante assim, qualificada em Indaiatuba? Eu acho que com o dia a dia como a rotina hoje, ela é muito corrida e as pessoas buscam praticidade o tempo todo. Quando a gente fala numa casa térrea, com um layout integrado, é muito mais simples. Então, de repente, uma pessoa que precisaria
teria uma casa maior e precisaria ter uma pessoa para fazer a limpeza, para auxiliá-la ali o tempo todo. Quando a gente fala numa casa térrea, menor, mais acolhedora, acaba sendo mais prático de ela conseguir fazer toda essa manutenção. A gente vê uma dificuldade da parte da manutenção da casa. E pensando na casa até... E assim, o que a gente também sente dos clientes, eles pensam lá na frente. Ai, quando eu envelhecer, não quero ficar subindo escada. Se eu adoecer, tem a praticidade de estar tudo, né, no térreo. E a questão da piscina em Indaiatuba? O que você acha? Fundamental? O pessoal procura ainda, né? Olha, casas com piscina. Todas as casas que eu fiz, o pessoal pediu piscina. Porque é um sol para cada habitante. Então, acho que a piscina acaba sendo fundamental, né? Eu acho que eu falo que, assim, quem vem de São Paulo, às vezes fala, ai, será que eu vou usar a piscina? Eu falo, usa, porque em São Paulo realmente a gente quase não usa. Mas quando vem para Indaiatuba, depois de um dia com o calor que faz aqui, você sempre quer chegar e dar uma mergulhadinha, né? Sempre tem no condomínio, mas a pessoa tem, né? Tem muitos condomínios que tem a piscina, tem a área de lazer, né? Mas a gente prefere a piscina mais privativa, né? Mais reservada em casa, né? Exato. Eu acho que com os produtos de loteamento que a gente tem atualmente, a gente tem essa demanda, porque a gente não consegue também levar os nossos convidados para as áreas comuns dos loteamentos. Agora, com esses novos loteamentos que estão oferecendo a pool house, essa área privativa de piscina, assim como é o produto que vocês lançaram o Vila de recentemente. O Vila de Provence, ele vem com esse diferencial dentro do loteamento fechado. Ele faz 2 casas, né, de campo e privativas com são área gourmet, né, com essa piscina privativa. Você acha que, vindo esse perfil, você acha que a tendência, de repente, é não necessariamente todas as casas terem piscina? Eu acho que a gente vai ter uma redução ali, porque aí a pessoa não vai precisar da manutenção, né? A gente falou tanto da praticidade, da manutenção dos itens. Então, a partir do momento que a gente consegue locar no próprio loteamento ali uma piscina para passar o final de semana, ter a privacidade com os amigos, eu acho que pode ter uma queda nesse momento da com busca os produtos da piscina. Exatamente. Ah, legal. Com os produtos que a gente está tendo aí no mercado. Ele pode fazer uma casa maior térrea, num lote de 360 metros, ele ocupa mais a parte, né, área da área. Que não precisa fazer a piscina, né? Que não precisa fazer a piscina, né? A gente tem algumas restrições de potencial construtivo na cidade, onde a gente não consegue ampliar muito a área construída num terreno de 360 metros. Então, a gente tem uma limitação ali que a piscina não entraria nesse coeficiente. Entendi. Mas, se a pessoa quiser um espaço de gramado, de horta, quintal... Eu acho que as pessoas estão buscando muito um mindfulness também, ter um espaço de relaxamento. Então, prever um gramado com uma jacuzzi, alguma coisa um pouquinho menor, eu acho que pode ser. E mais prática, né? Pode ser, é verdade. Eu não tinha pensado na questão da jacuzzi, mas pode... Tem um Fire Pit também, Fire Pit também tá super em alta. Super em alta. Carol, aliás, falando em alta, a gente viu que você postou que tá indo na Expo Revestir? Exatamente. O que tem de novidade? O que você traz aí para nós de novidade? Olha, uma novidade que eu achei fantástica é que hoje, nos revestimentos, a gente tem basicamente os revestimentos para uso externo, que são aqueles revestimentos mais ásperos. A gente tem o revestimento polido, que é aquele revestimento que a gente vê o brilho, assim, ele praticamente reflete quando a gente liga uma iluminação. E a gente tem o revestimento acetinado, que hoje é o mais usado. Sim. E na Biancogrese, eu fui lá no stand deles, eles lançaram um acabamento velvet, que é um intermediário entre o polido e o acetinado. E eu achei muito legal. Vi também em relação... Esse velvet, qual que é a sensação? Você não vê tanto brilho, mas também não é tão... Exatamente. Não é tão fosco. Não, é que a gente tá fala, entre né? o polido e o acetinado. Ai, que legal. É a única empresa que tá com esse produto ou tem outras? Então, a feira ela é muito grande. Eu fui ontem e eu vou na quinta-feira novamente, porque não dá pra ver tudo. Então, dos estandes que eu vi, o que mais me chamou a atenção com o acabamento velvet foi a Biancogrese. E aí, da parte de louças e metais, o que eu vejo um movimento muito grande, não só nesses itens, como em outros acessórios das casas, é o foco em sustentabilidade, aproveitamento de água e economia. Então, a gente tem vários produtos ali que priorizam a economia de água, o aproveitamento da água,
a redução de desperdício em obra. Que legal, que vem. E esse movimento é na louça ou no metal? Quando a gente fala em economia de água, a gente está falando mais do metal, tanto na parte de cozinha, na torneira da cozinha, quanto na parte de vaso sanitário, caixa acoplada, ducha e torneira também, com registro, misturador certinho. Mas isso diminui a pressão da água? Quando a gente fala em economia, a gente sente no fluxo da água, não? Como que é isso? Na verdade, internamente, nas torneiras, a gente tem um mecanismo onde a gente consegue uma pressão maior com menos aproveitamento de água. Então, a tendência é justamente essa. Ai, que legal. Curiosidade, eu não sabia. Legal aprender. E vou já tirar umas dúvidas aqui, né? Tô em obra, então vamos aproveitar. E qual que é a tendência do metal? Porque teve uma época metal de inox, depois pro preto, e agora qual que é a tendência do mercado? Dourado, teve o dourado teve também, o meio acobreado, sei lá. As opções de cores continuam e só aumentam, na verdade. A gente agora tem vários tons de dourado. Aí tem o dourado com brilho, o dourado fosco, o dourado pro marrom. Então, a gama de opções de cores só aumenta, na verdade. A cada lançamento a gente tem mais opções de cores. Se eu tivesse que fazer uma sugestão, na verdade, eu ia falar pra você ir num simples ali, num escovado que não tem erro. Mas no escovado o quê? Preto? O prata mesmo, o mais convencional, exatamente. Que não cai de moda, né? Eu acho que a gente tem sempre que, embora as tendências são legais pra gente pensar fora da caixa, diversificar os produtos, tem alguns itens estratégicos ali que vale a pena você ir pro mais clássico, pro tradicional. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que um bom arquiteto como você consegue direcionar a gente, né? Porque às vezes vem com muita novidade, aí a casa fica marcada. Falou, essa casa foi construída em 2025, por causa daquele... Ela já não tem a mesma, né, o mesmo perfil de atualidade, e ela acaba até desvalorizando depois. Porque a pessoa fala, não quero, né? Esse imóvel acaba desvalorizando, porque nessa casa é mais antiga, porque ele tem os acabamentos mais antigos. Então, você indo nessa linha do mais tradicional, convencional, você tem sempre aquela valorização estática, né? E você, sem medo. Onde você ousaria numa casa? Então, a gente tá falando, vamos pensar numa casa, né, para ficar meio atemporal. Em que elemento você fala, esse dá para usar? Olha, se eu fosse sugerir, eu iria falar para você abusar nas cores das paredes, porque é muito fácil você fazer uma manutenção depois. E se você falar assim, não, mas eu quero um ambiente mais vivo, com mais cor, eu ia falar que o MDF talvez fosse uma escolha assertiva, porque hoje a gente consegue fazer um envelopamento do MDF. Então é uma coisa mais fácil de você conseguir fazer uma adequação. Agora, quando a gente até fala de uma torneira, uma pia, além de mármore, ficar mármore, além de ser um valor mais alto ali, em relação ao percentual de execução de obra, a gente está falando de um item difícil de você fazer depois da substituição, né? E outro item do metal também, de repente você compra todos os seus registros num rosa e daqui 3 anos ele sai de linha. Aí depois você tem que substituir todos os registros por conta de um. Verdade, olha lá, nada como uma boa dica de arquiteto. E piso também, né? O mais tradicional, o mais convencional possível. Tem alguma cor em alta? Que a gente veio de uma leva bem do acinzentado, ainda continua? Eu acho que ele tá perdendo um pouco, um pouco de força pro areia. Eu tô vendo muito areia, muito bege. Então, eu acho que o cinza tá saindo um pouco em alta. Mas ele continua bem ativo ali. Eu acho que não tem erro, na verdade. Você não erra, né? Não. Eu sempre sugiro aos meus clientes manterem o cinza. Até por uma questão de limpeza, né? Porque quando a gente vai para um muito claro, a gente acaba se arrependendo nessa praticidade, né? Da limpeza. E a questão dos forros vir com aquele madeiramento que chama? Ainda tem essa tendência? Ou agora voltou só pro gesso mesmo? Não, a gente tem. Tem a opção tanto de colocar madeira natural, quanto colocar o vinílico. O vinílico que a gente coloca no piso, a gente também consegue fazer aquele forro imitando a madeira.
Fica bem interessante. E eu acho que se for madeira natural, eu ia falar para você ir sem medo de errar. Porque itens que, quando a gente fala em materiais naturais, pedra natural, madeira, a gente não erra. É Não sempre sai de um item moda, né? atemporal, nunca sai de Porque moda. a gente tá numa onda também, toda casa que a gente tem ripado. A casa toda era pitado que eu ripada. queria. Boa. Toda ripada. Aí eu falei, gente, será que isso aí não vai cair? Dependendo do passar dos anos, isso não cai? A manutenção disso depois, a gente fica imaginando, porque a gente vai mostrar as casas, e a maioria das casas são com um ripamento, né? Com um ripado. Como que você enxerga isso? O ripado, ele tá saindo um pouco de cena, assim. A gente teve uma diversificação muito grande, né? A gente começou com aquelas ripas menores, aí a gente começou a dar uma largada, mudar um pouquinho a forma de paginação que a gente fala, umas mais largas, umas mais estreitas, colocar iluminação no meio, mas eu acredito que ele tá perdendo um pouco. O que eu vejo muito agora são as folhas de madeira mesmo, revestida a parede toda. Então, eu acho que se a pessoa tem esse orçamento para investir, vale a pena ela pegar uma lâmina natural de madeira e fazer a camuflagem de toda a parede, ao invés de usar o ripado. Ai, fica lindo, né? Me fala uma coisa, você tá com muitas obras? Como que tá o andamento? Muito trabalho? Você falou que tá com a mesma roupa desde manhã, chegou preocupada aqui, viu, gente? Mas ela é linda, nem precisaria ficar preocupada. Mas ela chegou e falou, eu tô com a roupa desde manhã, mas é porque ela tá uma empreendedora, tá trabalhando, né? Como nós também estamos aqui. Exatamente, eu acordei 5 horas da manhã, já fui pro BNI, né, que eu faço parte do grupo do Cambuí em Campinas. Ai, que legal. Fala um pouquinho, o BNI é um grupo de network? Como que funciona? Isso, na verdade é um grupo de empresários, onde a gente se reúne, o meu grupo, nos reunimos toda terça-feira, às 7 horas da manhã, para fazer network, para falar de negócio, e é uma rede maravilhosa, onde todo mundo se ajuda, se conecta, conversamos, colocamos pontos a melhorar nos negócios dos nossos colegas. É um grupo, assim, muito... É uma hora de fala e de escuta, né? Exatamente. Muito legal. E os projetos aqui em Indaiatuba, então, como que estão? Olha, eu tô com bastante demanda ainda nos loteamentos fechados. Então, Maria Cândida, Evidências. Agora a gente vai ter outros produtos entregues. Então, o Zará vai ser entregue recentemente. Os clientes também já estão me procurando ali para fazer projeto. Vejo que as casas continuam dominando a cidade, mesmo a gente tendo empreendimentos verticais agora maravilhosos. O forte continua sendo residencial. Mas daqui a um ano você vai ver que o cenário talvez vai mudar vai mudar não, porque tá ainda tendo muito lançamento na cidade, né, de horizontais, né, mas assim, o vertical tá vindo com força aí, você vê lá no Parque Merak, tem bastante lançamento de apartamentos de alto padrão, então essa tendência aí a 1-2 anos tem de mudar também, acho que você vai ter os dois nichos de mercado bem forte, marcantes, né, na cidade. E talvez essa onda do vertical é até o que você falou, da praticidade, né? Exatamente. Então acho que vai dar uma boa mesclada, porque a gente que vem de São Paulo, enfim, quer casa. E aí, de repente, no meio do caminho, você fala, quero uma coisa mais prática, volta pro apartamento. Acho que tem uma movimentação, né? O horizontal tem a praticidade das crianças na rua, de se sentirem com mais liberdade dentro do condomínio. E o vertical, a praticidade de você fechar a casa e não se preocupar muito com manutenção. Você voltar, né? E tá tudo ali organizado, né? Então, acho que tem os dois lados. Sim. Aí, né? E para minha área, eu sempre busco estar antenada em relação aos lançamentos da cidade. Então, eu gosto de ir aos estandes, de ver o que está sendo usado, gosto de visitar decorado para ver quais são as tendências que eles estão aplicando no decorado ali, que o cliente ele se espelha muito no decorado também para fazer a aquisição. E eu acho que nessa transição aí, e eu visitei vários decorados, né? Eu consegui analisar os produtos ali e realmente os produtos estão incríveis. Eu acho que o mercado está migrando para a cidade está migrando para esse outro mercado e a gente está com produtos excelentes aqui, né? Na cidade estamos bastante. Eu acho que a qualidade dos produtos vem aumentando, tanto no horizontal quanto no vertical. Eles estão sempre dando esse upgrade, né? E isso é muito interessante, porque a gente vê essa mudança de qualidade
desde a Minha Casa Minha Vida, né? Que antigamente Minha Casa Minha Vida não tinha elevador, não tinha área de lazer. Hoje ela já vem com uma proposta de elevador, uma área de lazer bacana, quanto de alto padrão, que cada vez vem coisas... buscando essa necessidade e cada vez surpreendendo. Aprimorando mesmo, né? Surpreendendo mesmo, né? Então a gente vê até a gente, né? Falando, nossa, olha que legal. Além de ter essas casas de campo, tem uma piscina aquecida dentro do condomínio. Né? Então, essa coisa, sempre buscando realmente além do que o cliente pode encantar o cliente. Porque o cliente falou, nossa, além dessa piscina, ainda tenho um centro, né, esportivo dentro de um condomínio que tem uma piscina aquecida. Então, mesmo no frio, eu posso ir usufruir da minha área de lazer. Né? Então, pensando realmente em agregar toda a área de lazer para a família, para todo mundo, né? E como que você se faz para se manter atualizada? Porque é isso, né? É isso que a gente está falando. O seu mercado é um mercado ali em evolução constante, sempre tem uma novidade, sempre... Como que você faz para se manter atualizada? Eu gosto muito de visitar os estandes, falar com corretores, ver o que está sendo usado. Gosto de visitar as feiras, igual eu fui na Marmomac, que é uma feira italiana, no início do ano. Agora eu estou na Expo Revestir, indo durante essa semana. No próximo mês a gente tem a Feira de Milão, de design de Milão. Esse ano eu não vou conseguir. Mas no meio do ano ali a gente tem uma programação, várias tendências ali, a gente pode se atualizar. E eu acho que o Instagram também faz... Ajuda, facilitou, né? Exatamente. Eu gosto muito de buscar referências internacionais. Então, ver o que já tem nos Estados Unidos que já está sendo aplicado, na Europa, e trazer para o Brasil. É claro que nas devidas proporções, né, que eles têm a mesma flexibilidade, tecnologia, mas eu gosto muito de me inspirar em projetos internacionais. Legal. Legal. Mas me fala um pouquinho, então, pelo que você está falando aí, você ama o que você faz, né? Não preciso nem te perguntar isso, né? Porque você fala com tanto entusiasmo, né? Uma empreendedora nova, né, e está aqui no mercado de Indaiatuba, tem muita coisa acontecendo em Indaiatuba, né, e aí eu queria que você me falasse como que é o seu dia a dia, se você enfrentou algum obstáculo, alguma dificuldade em obra, como que é o seu dia a dia dentro desses projetos que você faz? Eu acho que já enfrentei dificuldades com fornecedores, eu acho que quando a gente quer propor uma solução inovadora, diferenciada, a gente acaba tendo um pouco ali de restrição da pessoa em querer fazer o diferente. Uma certa resistência. Uma resistência grande. Então, já sofri, eu acho que basicamente em pensar fora da caixa, muitas vezes. Mas eu entendo que as mulheres, elas estão dominando geral. Que bom, a ideia é essa, né? As pessoas te ouvirem. Exato. Hoje esse podcast, o objetivo é esse. As mulheres te ouvirem e falar isso, sabe? Em vários segmentos. Hoje nós estamos fazendo apresentações com várias empreendedoras da cidade e é para ouvir em vários segmentos. Que isso existe, né? E é para a gente não desistir, né? E ter essa força que você tem e determinação. Não desistir, né? Exato. Eu acho que a gente está conseguindo cada vez mais respeito. Eu tenho muita equipe de mão de obra, o pessoal consegue entender, consegue respeitar. Então eu acho que a gente está num mercado aí muito propício para as mulheres. É isso aí, a gente tem que se fortalecer e entender o nosso espaço, né? E ter esse respeito, né? Então a gente está buscando cada vez mais isso e o mundo precisa disso, né? As mulheres precisam disso. Então é para isso que a gente está aqui hoje, né? Para fortalecer a nossa classe e falar para elas se tranquilizarem, assistir nosso podcast, que está incrível. Estão cada um mais maravilhoso que o outro. São empreendedoras, convidadas maravilhosas, que cada uma com a sua experiência, com a sua expertise, mas passando aqui um recado muito positivo para todos, uma energia surreal. Muito obrigada mesmo, tá? Agora me fala uma coisa, me fala uma frase hoje para essas mulheres que estão nos assistindo. O que você falaria para elas? Uma motivação. Uma motivação para elas continuarem a fazer o que gosta, né? Ou começarem, né? Ou ir atrás, né, do que elas buscam.
Eu acho que o segredo para a gente conseguir alcançar nossos objetivos é sempre a gente ter a constância e não desistir. Insistir, persistir, ir em frente e a gente consegue alcançar o resultado que a gente busca. Legal. Obrigada, viu, Carol, pelo seu tempo, por essa oportunidade de escutar a sua história e por inspirar tantas mulheres. É verdade. Espero que todos aqui, na verdade, que tenham assistido esse podcast, se inspirem como a gente está se inspirando, né? Parceiras, né? Sempre se ajudando mutuamente e com essa história linda de força e determinação. Obrigada pela presença. A gente quer te dar um presente, né? Um agradecimento, tá? Obrigada. Por a sua disponibilidade, de você estar aqui com a gente. É um momento muito importante para nós. Tá bom? E aí, é isso, gente. Aqui estamos finalizando esse podcast maravilhoso. E vamos para a próxima, né? Até mais.